Olá, saudações a todos. Meu nome é Pericles Zimmermann, sou voluntário da epistemologia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 temas muito interessantes. Nós vamos conversar sobre proselitismo da adicção, profilaxia da adicção e proselitismo abstêmio. São 3 temas bem interessantes, são 3 formas da gente entender sobre a divulgação a favor do consumo de drogas, contra o consumo de drogas, ou ideias a favor da abstinência. São três situações bem distintas e que existe muita confusão, e uma delas está sendo deixada de ser incentivada, o que está gerando um grande desequilíbrio no meio da dependência química ou alcoólica, né? No meio do combate da dependência química ou alcoólica. Então fica comigo nesse vídeo que vai ser bem interessante esse tema. Vou falar agora sobre 3 formas de entender o combate, colocar entre aspas, né, o combate ao consumo de drogas ou álcool. Então vamos por etapas aqui para a gente conseguir entender o raciocínio. Então, primeira parte, existe determinado comercial incentivando, vamos exemplificar, né? Existe determinado comercial incentivando o consumo de álcool. Tá? Então isso é uma forma de incentivar o consumo de álcool ou drogas, tá? Através da publicidade. Então, sem muito mistério. No final desse comercial, existe uma frase ali: beba com moderação, use drogas com moderação, ou qualquer coisa nesse sentido. Então veja, agora nós temos uma pequena parte do comercial que tenta combater justamente o consumo de drogas ou álcool. Então, nesse mesmo comercial, né, que é o comercial padrão da TV, principalmente da televisão brasileira, nós vamos ter uma parte que incentiva o consumo de drogas, que a gente chama de proselitismo da adicção, ou seja, professar a fé do consumo de drogas, professar a ideia do consumo de drogas, tá, o álcool, né? Então a gente tem nesse comercial isso. E no final do comercial, uma profilaxia, ou seja, uma medida para tentar combater a adicção, a dependência, o excesso no consumo de drogas ou álcool, que é aquela frase: beba com moderação, use drogas com moderação e por aí vai. Então veja, nós temos na mesma publicidade, nós temos um momento do proselitismo da adicção e no momento da profilaxia da adicção. Então aqui nós temos agora 2 grandes vertentes e parece que a humanidade gira em torno disso no que se refere ao consumo de drogas ou álcool. Ou seja, ou são a favor do consumo ou são contra o consumo de drogas ou álcool. Ou seja, ou são a favor do proselitismo da adicção, professam o consumo de drogas ou álcool, tomar só um vinhozinho e por aí vai, essas ideias aí, ou eles são contra o consumo de drogas ou álcool, e daí tem uma profilaxia da adicção de diversas formas, tá? Então, eu vou dar agora outros exemplos desses 2 mecanismos ainda, tá? Que parece que a sociedade é focada apenas nesses 2, mas existe um terceiro, e aí é que eu quero chegar, né? Então, primeiro, situações como Marcha da Maconha, ou novelas, filmes, ou minisséries, publicidade, tudo que incentiva o consumo de drogas ou álcool, até algumas festas, como o Carnaval, por exemplo. Ela incentiva o consumo de drogas ou álcool, happy hour e por aí vai. Então, tudo isso está dentro do proselitismo da adicção, ou seja, de professar a ideia, professar a fé do consumo de drogas ou álcool, dizendo que isso é legal, é interessante, é bom e tudo mais. Tá? Nós somos livres, temos esse direito e por aí vai. É esse o raciocínio, não tem nada de certo ou errado aqui, não há avaliação moral nesse aspecto de forma alguma, então existe lá o proselitismo da adicção. Bom, nós temos também a profilaxia da adicção, que aí vem a frase: beba com moderação, use drogas com moderação, distribuição de seringas, de medicamentos para usuários de drogas, de preservativos e por aí vai. Então, quer dizer, todo o lado ali do excesso, de certa forma, se tenta combater agora através de uma profilaxia, através de medidas de combate ao excesso, ao exagero,
a dependência química ou alcoólica e tudo mais. Então, dentro dessa profilaxia, por exemplo, nós temos despesas com saúde pública, nós vamos ter despesas com internamentos, né, que o governo subsidia muitos internamentos de uma forma acertada, não vejo nada de errado nisso. Não existe aqui nenhum julgamento moral sobre nenhum desses dois raciocínios. Né? Temos a profilaxia e o proselitismo, e o mundo gira em torno disso. Bom, o que eu estou querendo dizer, o mundo do consumo de drogas ou álcool, né, ou do combate, ele gira em torno disso. Tá? O que eu quero apresentar aqui é a ideia do proselitismo abstêmio, ou seja, a ideia, né, de professar a fé, de se precisa ficar em abstinência, entendeu? Não é a ideia de professar a fé de que não precisa consumir drogas ou álcool, porque isso seria profilaxia da adicção. A gente não está falando de drogas ou álcool, a gente está falando de abstinência. Então, o proselitismo abstêmio, o foco dele é a ideia de ficar em abstinência, professar a fé de ficar em abstinência. Dentro desse proselitismo, eu vou dar alguns exemplos. Então, imagine que eu apresento para o meu plano de saúde um exame toxicológico dizendo que eu não consumi drogas ou álcool nos últimos 3 meses. Por que o meu plano de saúde não me dá um desconto? O plano de saúde é um contrato de seguro. Contrato de seguro é um contrato de risco. Pessoas que consomem drogas ou álcool eles têm um risco maior de danos à saúde, e pessoas que não consomem têm um risco menor. Então, as pessoas que não consomem poderiam apresentar um toxicológico periodicamente ao plano de saúde e com isso obter um abatimento no valor do plano, né? Então você pagaria menos. Outra questão, por que eu não posso apresentar um toxicológico negativo para o patrão, para o chefe, e com isso aumentar o meu salário em 10, 15, 20% no mês, já que eu não vou trabalhar embriagado ou de ressaca ou sob os efeitos de drogas ou álcool. Eu poderia fazer isso também. Por que quando eu sofro uma multa de trânsito, eu não posso pedir para fazer o bafômetro, né, o etilômetro, não posso pedir para soprar, para fazer aquele exame específico, e daí naquele exame, se constatar que eu não estou embriagado, ele me dá um abatimento no valor da multa. Então, estacionou em local proibido, você vai lá, pede para fazer o exame, você faz o exame e constata que você não consumiu drogas ou álcool, você tem um abatimento no valor da multa. Certo? Tem um pai de família que estacionou naquele momento no local proibido, ganhou uma multa, mas por não beber ou não consumir drogas, ele pede e consegue esse abatimento. Por que não existe essa ideia também? Outras ideias, formação de centros abstêmios, né? Ou de abstinência geográfica, né? Isenções tributárias para locais de abstinência geográfica, por exemplo, bibliotecas, escolas, clínicas, comunidades terapêuticas, locais onde são construídos para que não se consuma drogas ou álcool. São centros abstêmios, são lugares onde haverá o proselitismo de ideias da abstinência, ou seja, de manter-se bem, manter-se são. Uma academia é um local desses, né? Academia de ginástica, de natação, de musculação. Então, veja, todos esses locais, esses centros esportivos e tudo mais, são locais de abstinência geográfica e poderiam ter isenções tributárias. Nesse aspecto, nós poderíamos incluir, nesse local de abstinência geográfica, estabelecimentos comerciais que não vendam bebidas alcoólicas. Eles não pagariam a mesma forma de tributo daqueles que vendem bebidas alcoólicas. E dentro disso a gente pode ter baladas noturnas que não vendam bebidas alcoólicas, mas também restaurantes que não vendam bebidas alcoólicas, né, bares ou lanchonetes que não vendam bebidas alcoólicas e com isso obtém uma isenção tributária ou um abatimento no valor de tributos. Veja, todas essas ideias e muitas outras fazem parte desse proselitismo da abstinência, ou seja, professar a ideia da abstinência, espalhar ideias de abstinência, que é muito diferente de combater a adicção, ou seja, da profilaxia da adicção. E que é mais diferente ainda do proselitismo da adicção, ou seja, do consumo de drogas ou álcool, do incentivo ao consumo de drogas ou álcool. Tá? Então, tanto o proselitismo da adicção quanto a profilaxia da adicção são as vertentes que nós temos hoje. Mas o que se advoga aqui é a tese do proselitismo da abstinência, de espalhar ideias de abstinência, e por aí vai. Tá? Então, todos esses mecanismos, existem vários outros, onde a gente vai beneficiar socialmente, financeiramente, de forma tributária, seja lá como for, mas a gente vai beneficiar quem não consome drogas ou álcool, ou seja, um incentivo para quem não consome. Tá? Então eu acho isso muito relevante, a ideia do proselitismo abstêmio, e
E é preciso se aprofundar muito nisso, principalmente em relação a políticas públicas abstêmias, né? Então, as políticas abstemiológicas, elas são fundamentais sobre esse aspecto. Uma legislação abstêmia, uma legislação focada na abstinência, uma legislação abstemiológica, um direito abstêmio, um ius abstêmio, né? Por que se cometer determinado crime sem o efeito de drogas ou álcool, a pena não pode ser reduzida? Porque o criminoso, ao cometer determinado delito, ao praticar determinado delito sob efeito de drogas ou álcool, a tendência de que esse delito seja grave ou que ele tenda a situações extremamente gravosas, ela é muito maior do que se ele estivesse sem o consumo de drogas ou álcool. Então me parece que o fato dele estar sem consumir drogas ou álcool poderia haver um abatimento na pena, uma diminuição na pena, né? Então imagina a quantidade de legislações ou de formas de benefícios que poderiam ser concedidos a pessoas que não consomem drogas ou álcool, se a sociedade conseguisse se focar um pouco nessa ideia do proselitismo abstêmio. Então essa é uma ideia nova, uma ideia defendida pela abstemiologia, nesse vídeo, em estudos e em livros que eu tenho publicados também. Tá? Eu tenho material escrito sobre isso, é bem fácil de procurar na internet, e era isso que eu tinha para falar sobre o tema. Espero que tenham entendido a diferença entre proselitismo da adicção, incentivo ao consumo de álcool ou drogas, a profilaxia da adicção, que é o combate ao consumo de álcool ou drogas, e o proselitismo abstêmio, que é o incentivo à abstinência, a ideia da abstinência. Certo? Então, a abstinência geográfica, vou dar mais um exemplo aqui, a gente poderia criar horários de abstinência geográfica, onde seja proibido consumir drogas ou álcool em determinado horário, num parque, numa praia e por aí vai. Ou espaços geográficos territoriais, por exemplo, 500 metros próximos à escola, né? 1 quilômetro, num raio de 1 quilômetro próximo a uma escola de primeiro ou segundo grau, né? De ensino fundamental ou médio. A gente pega 1 quilômetro ali e não poderia ter nenhum estabelecimento que vendesse álcool. Então, veja, todas essas são ideias interessantes, né? São ideias que podem criar ali uma abstinência geográfica e tudo mais, tá? Então, o proselitismo abstêmio, ele está focado nisso, tá? Na ideia da abstinência. Tá legal? Um abraço a todos, muito obrigado.